Olá pessoal, é um prazer estar com vocês novamente e estamos agora retornando com o curso de Urgência e Emergência Pediátricas com o tema de queimaduras. Então vamos às definições. Nós temos como definição as queimaduras que podem causar lesão tecidual ou sistêmica decorrente de uma transferência de energia, geralmente energia térmica, que são as mais frequentes, provocada por agentes como incêndio, fogo, independente de combustíveis, a elétrica, a queimadura química, as queimaduras radiativas e as queimaduras também por atrito. Os traumas geralmente causam grande desnaturação de proteínas e dos tecidos. As lesões acontecem justamente lesionando esses tecidos e levam à alteração do tegumento, que pode ser bem variado, que pode chegar até a lesão total dos tecidos envolvidos. Em termos de epidemiologia, é interessante a gente saber alguns dados. Como, por exemplo, no mundo, nós temos cerca de 180 mil pessoas que morrem todos os anos, e 96 das situações são por fogo, a mais frequente delas. Nos Estados Unidos, nós temos cerca de 1,2 milhões de pessoas que são vítimas de queimadura por ano e cerca de 5 mil mortes anuais. No Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras a cada ano e 200 mil pessoas são atendidas em algum serviço de urgência ou emergência e cerca de 40 mil atendimentos vão demandar hospitalização desses pacientes. Algo em torno de 2 mil pacientes vão a óbito, 35%, ou seja, um pouco mais de um terço das situações, envolvem crianças. 75% a 85% das queimaduras ocorrem no próprio domicílio. E a terceira maior causa externa de morte perde apenas para acidente automobilístico e homicídio. Daí a importância da gente focar tanto no aspecto de tratamento, da abordagem precoce, como no aspecto de prevenção. Continuando com os dados epidemiológicos, nós temos aí como fonte de 2017, a cozinha é o local com maior incidência de acidentes, isso dentro do domicílio. E o gênero masculino é o mais acometido, mais frequente das ocorrências acontece justamente com os meninos. Membros superiores são os mais afetados. Líquidos superaquecidos são os principais agentes. Dando sequência, é preciso a gente ter noções tanto da estrutura, certo, quanto das divisões que a pele possui. Ela tem uma estrutura mais superficial que se chama epiderme, uma estrutura intermediária que se chama derme e uma estrutura mais profunda que se chama hipoderme. E as funções da pele são diversas, mas inicia-se com a proteção mecânica. É aquela estrutura que mais se tem contato com o ambiente externo. Então ela tem uma função de proteção. Ela mantém o equilíbrio eletrolítico, ela tem praticamente impermeável. São poucas as estruturas que conseguem ultrapassar a pele. Então ela funciona como uma barreira de proteção. Tem funções físico-químicas e imunológicas importantes, ou seja, temos muito contato com tudo que é externo, inclusive micro-organismos. Então ela tem uma função importantíssima na questão imunológica. Ela ajuda de uma forma imprescindível na questão da termorregulação e na hemorregulação. Quando a gente tem frio, ou está num ambiente muito frio, ou está num ambiente com muito calor, a pele ela pode ajudar tanto a reter esse calor, diminuindo a perfusão nos momentos que a pessoa se encontra em ambientes muito frios, e como também pode haver vasodilatação, fazendo com que o sangue, ao fluir mais pela pele, também faça com que o indivíduo perca calor, principalmente nos ambientes onde existe uma temperatura muito elevada. É interessante para o organismo não
reter essa temperatura. Então ela é importante demais na questão da termorregulação. Importante no metabolismo também, tem uma sensibilidade e percepção na interação com o meio, a questão do tato, né, o próprio contato. A gente sente sensações tanto prazerosas como as sensações de dor. Então ela é importante para nos avisar a questão inclusive do perigo, nos alertar e também na questão das sensações que são agradáveis. Então a pele ela tem essa sensibilidade, né, de você inclusive perceber estruturalmente o que você está tocando. Tem uma importante função também de comunicação, ou seja, através do tato você pode inclusive por gestos, ou seja lá qual for o método que se use, é possível a gente saber que uma estrutura é fria, uma estrutura é quente, ou seja, você muitas vezes fazer ler através do tato, você perceber estruturas em relevo, né, perceber formas. Então é uma forma de você interagir com o meio e reconhecer também esse meio. Bom, como agentes causais, já fizemos uma passagem rápida. A gente tem os agentes térmicos, né, que pode ser relacionado a questões ambientais, calor, tal. Também temos os agentes térmicos relacionados a objetos aquecidos, ao próprio fogo, né, a contatos por abrasão e ao frio intenso. Os produtos químicos são vários, né? A gente sabe que existem produtos alcalinos e ácidos de várias formas que agridem de forma importante a pele. Os elementos radiativos também fazem uma agressão, uma queimadura importante. E os choques elétricos, que principalmente em criança, né, que são mais vulneráveis, né, podem ser fatais. E eles podem produzir uma lesão importante de queimadura de entrada e de saída na região da queimadura elétrica. Quais são os fatores que influenciam a cicatrização? A idade é o principal. A gente sabe que crianças e idosos, eles têm, por questões de imunidade, questões ainda de constituição, eles vão ter mais dificuldade de lidar tanto com os processos infecciosos de imunidade, e com isso pode afetar de forma importante a questão da cicatrização. A hidratação, né? Pele ressecada, a pele desidratada tem mais tendência, a pele também com pouca oleosidade, tem mais tendência a sofrer lesões abrasivas, tem mais colonização por agentes bacterianos, então tudo isso aí também vai facilitar. A exposição solar, nesses pacientes que vão muito ao sol, que tem o hábito de bronzeamento, então a gente sabe que a exposição solar, a radiação solar, ela acelera o envelhecimento celular e o envelhecimento celular vai também diminuir a imunidade. Tensoativos, substâncias tensoativas, vai prejudicar o controle bacteriano. Então, pessoas que usam alguns produtos, até alguns cosméticos, sem o controle de qualidade ou sem estar ainda registrado nas agências de controle, então às vezes as pessoas podem ter substâncias nesses produtos que façam efeitos nocivos à pele. A própria nutrição do paciente. Então, se o paciente ele é malnutrido, ele é muito magro ou excesso de peso, isso também pode afetar tanto o processo circulatório, como a composição proteica, a composição da gordura da pele, certo? E também por fatores outros, né? Por excesso de pacientes que têm, por exemplo, alguma doença endócrina, endocrinopatia, podem afetar com certeza a questão da imunidade e influenciar na cicatrização. Tabagismo é um fator também tanto de envelhecimento, né, de pele, como outros fatores, um deles é a vasoconstricção. Medicamentos, alguns medicamentos podem incentivar a fotossensibilidade, tem até alguns medicamentos antifúngicos que funcionam dessa forma.
E podem ter também a questão da toxicidade, né, desse produto. Então a gente tem que ter alguns cuidados, algumas interações, principalmente alguns medicamentos que a pessoa, ao ir a um local mais ensolarado, pode vir causar queimaduras ou lesões importantes na pele. Bom, existem as zonas de queimaduras e é preciso a gente reconhecer essas zonas para que a gente possa, inclusive, pensar na forma de tratar. A zona principal, que é a primeira, né, ela tem, são um total de 3, ela é chamada de zona de coagulação. É a zona que tem mais destruição celular e também apresenta um índice maior de necrose. É uma área de muito mais difícil reparo tecidual. Ao lado dessa área de necrose, existe uma região que a gente chama de região de êxtase, zona de êxtase, onde as células são lesadas, mas não é lesada de uma forma irreversível. Se elas forem privadas de oxigênio, elas vão morrer, né? Passam a ser necróticas também, igual essa área central. Mas se você evitar que justamente aconteça essa privação de oxigênio, mantendo ela bem perfundida e iniciar o tratamento mais precoce possível, você vai evitar que essa zona de necrose se expanda para essa área de êxtase. Por isso que é importante não pôr gelo, certo? Botar água fria nessas queimaduras inicial, porque o gelo vai causar vasoconstricção vai colaborar para que essa área de êxtase passe por uma privação maior de oxigênio. Então, vamos lembrar de que não é interessante colocar gelo, apesar do gelo dar uma certa sensibilidade, vamos dizer assim, melhora um pouco a sensibilidade da dor, mas não é recomendado. Bota água fria ou água a temperatura ambiente, que é menos danoso. E nas zonas de hiperemia, que geralmente é uma zona maior, né, que circunda a área de êxtase, né, tem pouca lesão celular, tem um pouco do aumento do fluxo do sangue por causa de uma ação inflamatória que acontece devido a essa agressão pelo agente que causou a queimadura. Bom, então vamos pensar assim, qual seria a primeira abordagem para a vítima de queimadura? A gente sempre começa pelo ABC, né? ABC, então vias aéreas, respiração, circulação, certo? Incapacidade, exposição. Eu ainda diria para vocês observar o local do atendimento, ou seja, quando vocês chegam, observem se o local que vocês vão abordar a vítima é seguro, né? Porque precisa, a primeira coisa, saber se vocês podem atuar com segurança. Se o local tem risco de explosão, se o local ainda tiver com elementos inflamáveis, é interessante que primeiro chegue a equipe especializada nisso, geralmente os bombeiros, que possam garantir a segurança do seu atendimento, né? Você precisa preservar a sua vida e a vida dos seus comandados, da sua equipe, de forma que você possa seguir ainda salvando vidas outras em outras situações. Então, a gente inicia com ABC, né? Faz a vias aérea, estabilização, respiração, tudo. Vai despir o paciente, remover as roupas, porque muitas vezes existem produtos que podem ser inflamáveis, né? Tirar joias, porque podem estar superaquecidas, anéis também, porque podem também sofrer com edema e depois serem difíceis a retirada desses acessórios. Vai examinar lesões, a temperatura corporal, promover o resfriamento da lesão em seguida, avaliando o estado de hidratação do paciente, analgesia, curativos, né? Então você vai molhar essas áreas que estão em queimadura, hidratar o paciente, fazer analgesia e muitas vezes encaminhar o paciente já com alguns curativos com gases umedecidas ou vaselinizadas ou o paciente com a colocação de nitrato de prata antes de colocar as ataduras ou as gases umedecidas. E logo em seguida promover o encaminhamento rápido ao serviço especializado. A maioria desses serviços eles não precisam de regulação.
né, as unidades de terapia de queimados, eles só precisam que a gente avise que o paciente está indo, né, porque é um momento extremo de preocupação e de a estabilização precisa ser seguida de uma boa abordagem. Então é preciso que esse paciente ele chegue e seja rapidamente acolhido e rapidamente seguir o tratamento hospitalar. Então esses pacientes só precisam ser comunicados ao hospital que eles são recebidos independente da questão da vaga. Como é que a gente promove o resfriamento dessas lesões? É preciso, primeiro, é interessante que a água esteja em temperatura ambiente, ou seja, a gente já viu que não é para colocar gelo nem água muito gelada, certo? Então, uma água na temperatura algo em torno de 12 a 18 graus é uma temperatura interessante. Você vai fazer pelo menos 20 minutos, 10 minutos a cada hora, pelo menos. Quais são os benefícios? Alívio da dor, diminuição da formação de edema, a redução da faixa da taxa de infecção e aprofundamento da lesão, porque a gente sabe que se a gente não resfriar a lesão, aquela primeira área, que é a área que é a mais crítica, ela vai evoluir para a zona de êxtase. E a cicatrização se dá de forma mais rápida, porque você vai ter menos área, extensão de área com maior gravidade. Então vai ter menor necessidade de procedimentos cirúrgicos, de enxertia, diminuição de cicatrizes e também, no final, o que a gente promove é a diminuição da mortalidade. Então, evita o ferimento, evitar ferimentos muito extensos, né? Porque os ferimentos muito extensos você vai ter que colocar uma quantidade de água muito maior e vai acabar favorecendo a hipotermia. Mas você pode, nos casos de ferimento muito extenso, pode escolher algumas áreas mais interessantes e fazer esse resfriamento, certo? Mas tendo a lembrança de que se o paciente for um grande queimado, certo? Você passa melhor a questão da hidratação e da remoção desse paciente de uma forma mais rápida e mais eficiente. Não usar gelo, né? Sempre vamos frisar essa questão de não usar gelo nos locais das queimaduras. Bom, em relação à classificação, nós temos principalmente a classificação quanto ao grau e quanto à profundidade das lesões. A queimaduras em quanto ao grau, a gente vai ter a queimadura de primeiro grau, que são queimaduras que envolvem somente a epiderme, são superficiais e são caracterizadas por serem vermelhas e dolorosas. Geralmente são aquelas queimaduras solares de pacientes que se expõem ao sol por muito tempo, as insolações. Também pode ser a paciente que se expõe a vapores quentes, a temperaturas elevadas, mas sem um aprofundamento dessa lesão. Normalmente, elas não são clinicamente significativas, exceto quando elas são extensas, né? Pela dor intensa e pelo risco da desidratação. Então, a gente muitas vezes fica preocupado e monitorando melhor o paciente com a questão de uma boa hidratação, principalmente nas primeiras 24 horas. Elas se resolvem bem em uma semana e não apresentam cicatrizes, né? Então elas não vão formar aquelas bolhas, elas vão formar mais a questão da hiperemia. Já as queimaduras de segundo grau, elas além de afetar a parte mais superficial da epiderme, ela já começa a afetar partes mais profundas, mas ainda preservando a parte glandular e a parte de bases de pelos, né? Então ela pode facilitar um pouco a questão da descamação, né? Formar algumas bolhas, né? Então envolve a epiderme em porções variadas da derme subjacente, que podem ser superficiais sem afetar o folículo piloso ou um pouco mais profundas. Apresentam lesões como bolhas, áreas desnudas com aparência brilhante ou base úmida. Então, teve esse tipo de debridamento espontâneo, a gente já considera uma queimadura de segundo grau.
são mais dolorosas, né? Tende a cicatrizar em 2 a 3 semanas. E esses pacientes interessantes precisarem de fazer uma avaliação, pelo menos uma avaliação hospitalar. Os pacientes de primeiro grau, quando são lesões pequenas, a gente pode acompanhar ambulatorialmente, sem problema. Só as de áreas extensas é que a gente tem uma preocupação hospitalar. Quanto a queimaduras de terceiro grau, elas envolvem toda a espessura da pele. Você vê que ela envolve e chega até próximo dos vasos, né? Às vezes chegam até atingir a parte vascular também, certo? Então, elas podem apresentar diversas aparências. Com maior frequência, tem esse aspecto esbranquiçado, aparência brilhante, né, seca, aparência como se fosse, eles botam assim, semelhante a couro, como se fosse aquele couro curtido, né? Então você vê que existe a perda da parte superficial da derme e a exposição das estruturas mais internas. E essas queimaduras, ela pode evoluir com áreas de trombose, porque ela pode atingir até a parte vascular, certo? Sanguínea, e muitas vezes pode ter aspecto chamuscado, ou seja, um aspecto de que o paciente teve contato muito importante com o agente causador. As áreas mais dolorosas são as áreas de queimadura parcial e superficial, que cercam as áreas mais graves. As áreas mais graves, por atingir às vezes, cauterizar estrutura nervosa, elas não dão tanta dor, mas as áreas mais superficiais e as queimaduras mais parciais geralmente são as áreas bem mais dolorosas. As queimaduras de quarto grau, elas são bem profundas, elas atingem a parte vascular também, até atingir a parte muscular ou mesmo a parte óssea. Então, elas não acometem só as camadas de pele, elas ultrapassam muitas vezes o tecido adiposo subjacente, chegando a músculos, ossos e até mesmo órgãos internos. São as formas mais graves. Quanto à classificação das queimaduras em relação à extensão, a gente tem uma estimativa que é feita na maioria das vezes de uma forma emergencial pelo socorrista, né, que é a forma mais comum. É importante fazer essa estimativa para a gente até imaginar e avisar ao hospital de referência para que ele se prepare para receber um médio queimado ou um grande queimado, né, já com uma estrutura melhor de recepção. Então, é importante para estimar a reposição adequada de fluido também do paciente, porque quando você calcula a extensão, você vai ter um cálculo para a reposição de líquidos desse paciente. E essa reposição de líquidos, ela vai ajudar a diminuir a complicação que estão associadas ao choque hipovolêmico ou pela diminuição da própria circulação e perfusão dos órgãos, né, provocados pela lesão ou perdas da queimadura. Ela é utilizada como uma ferramenta de estratificação de gravidade de lesão, ou seja, à medida que essa estimativa ela progride, a gente sabe que é uma lesão que tem um prognóstico mais difícil, um prognóstico pior. Determinar então a área corpórea de superfície queimada funciona como um índice de prognóstico, ou seja, quanto maior a superfície corporal queimada, pior vai ser o prognóstico desse paciente. Então, inicialmente, a gente tem essa regra dos 9. Né? A regra dos 9 é a regra mais comum utilizada no serviço de urgência e emergência, principalmente no pré-hospitalar, que é uma regra mais prática, mais rápida e ajuda a fazer essa estimativa e de prognóstico, inclusive em relação ao hospital que vai ser encaminhado. Então, é o método mais amplamente utilizado em pacientes maiores de 15 anos. Pode ser utilizado adaptações para crianças, como a gente vê aqui no gráfico, né? As principais partes do corpo do adulto representam proporções de 9, por isso que chama regra dos 9. Né? A cabeça, face, a parte anterior, 9. A parte da frente do tórax e abdômen, 18%, seria 9 mais 9. O membro superior esquerdo, 9.
o membro inferior esquerdo 9, a região das costas também 18%, que seria 9 mais 9, membros inferiores que seriam 18%, também seriam 9 mais 9, e 1% seria relacionado ao genital, região perineal. Em criança, a gente tem a cabeça, que seria 18%, o todo, a cabeça como um todo, a frente do tórax também 18%, o genital 1%, 18% é a região de membros e 13,5% é a região dos membros inferiores, devido à proporção ser um pouco diferente. A região, como eu falei, do períneo genital corresponde a 1%. Não é muito adequado para crianças usar essa regra 9 mais 9, por isso que tem essa pequena adaptação aqui para as medidas da criança. Já a nível hospitalar, profissional, geralmente o cirurgião plástico, ele usa uma outra classificação que não é bem assim prática de ser usado no pré-hospitalar, devido o tempo que é perdido na hora de fazer essa avaliação. Então, geralmente eles vão fazer, quando o paciente ele é admitido, com mais calma, e cada área equivale, por exemplo, de acordo com a idade, ele vai ter uma classificação, e cada área vai ter uma porcentagem, né? Então, se aqui seria 13%, certo? 1%, 1% o pescoço, certo? Então, aí você teria 2%, 1,5%, e à medida que a idade vai tendo, você vai tendo uma variação da cabeça, porque a cabeça ela vai ter um valor que vai ser variável. Então, à medida que a idade vai modificando, você vai ter a área de cabeça modificada, a área de coxa modificada e a área de perna também modificada. E a partir daí você faz um cálculo um pouco mais preciso, que pode dar uma pequena variação, mas em termos de pré-hospitalar e urgência e emergência pré-hospitalar, geralmente a regra dos 9 é melhor aplicada. Então esse método ele incorpora as alterações relacionadas às idades das crianças, determina melhor as extensões, determina com mais acurácia as áreas comprometidas. Então a complexidade desse método dificulta um pouco as situações pré-hospitalares, como eu falei anteriormente. Quanto à extensão, a gente vai ter algumas classificações que a gente vai ver aqui. Por exemplo, pequeno queimado. Então poderia ser qualquer queimadura de primeiro grau, em qualquer percentagem. Por exemplo, o paciente só teve queimadura de primeiro grau. Não tem indicação, pode ser 10%, 15%, 20%. Então, foi queimadura de primeiro grau, não importa a percentagem, então a gente vai classificar como, aliás, queimadura do pequeno queimado, tá certo? Já as queimaduras de segundo grau, que acometem 5% de área de superfície queimada em crianças e 10% da área de superfície queimada em adulto, a gente vai classificar ele como pequeno queimado. Então as de segundo grau, elas já começam a ter uma importância na área que você vai calcular. Então partiu, foi menos que 5% de queimadura de segundo grau, você considera um pequeno queimado. Já o médio queimado, seria as queimaduras de segundo grau que vão ultrapassar 5%, chegar até 15% de superfície corporal de queimada em criança e de 10 a 20% em adultos. Também qualquer queimadura de segundo grau que acometa áreas nobres, como mão, pé, face, pescoço, região axilar ou grande articulação. Então essas áreas consideradas nobres, elas não independem da porcentagem. Comprometeu alguma dessas áreas, você já considera o paciente um médio queimado. Paciente que tenha queimadura de terceiro grau, mas que seja menor que 5% em criança e menor que 10% em adulto, que não envolvam essas áreas nobres. Porque teve a queimadura na área nobre, já é considerado um médio queimado logo de cara, né? Certo? Então, o paciente que tiver queimadura de terceiro grau nessas áreas nobres também já vão ser classificados
de uma forma diferente. O grande queimado seria queimadura de segundo grau em crianças que ultrapassem 15% da superfície corporal ou 20% em adultos, que também podem ser computadas da seguinte forma: queimaduras de terceiro grau maior que 5% em criança e maior que 10% em adultos. E queimadura de segundo ou terceiro grau acometendo períneo. Acometeu a região de períneo, você já, a não ser que seja queimadura de primeiro grau, né? Mas sendo queimadura de segundo ou terceiro grau, você já considera um paciente como fosse um grande queimado, mesmo sendo uma área pequena que corresponde só a 1%, que seria a região do períneo, você já considera queimadura de importância como um grande queimado. Bom, uma queimadura de terceiro grau atingindo as áreas nobres pode ser também uma área pequena, certo? Mas já é considerado um grande queimado. Porque queimadura que atinge mãos, pés, face, pescoço e axila são áreas que podem comprometer de uma forma importante a mobilidade, a amplitude dos movimentos, a questão da face está relacionada a questões estéticas importantes e então, ou seja, a gente precisa abordar como um grande queimado. Queimadura elétrica. Qualquer acometimento de via aérea, politrauma, paciente com outras comorbidades, a gente já considera um grande queimado, tá certo? Então a gente tem bastante cuidado com as queimaduras elétricas. Então quais são as condutas? São as partes importantes, as partes que a gente mais gosta das aulas são as condutas, né? Então, atendimento inicial à criança, a gente vai abordar da seguinte forma. Primeiro, ao chegar no lugar, eu sempre peço para vocês observarem, é seguro minha atuação? É seguro eu chegar e adentrar naquele local, fazer o atendimento no local onde o paciente foi encontrado? Você tem que ter cuidado nesse aspecto, você tem que avaliar primeiro o local antes de adentrar nele, certo? Chegando, tendo contato com o paciente, você vai tentar retirar o agente agressor, né? Se for alguma coisa que esteja na roupa, alguma coisa desse tipo, você vai tirar essa roupa, você vai umidificar as lesões, vai esfriar a ferida, né, com água fria, tendo cuidado com a hipotermia quando as áreas são muito extensas de queimadura. Vai retirar o paciente desse ambiente fechado com fumaça, desobstruir as vias aéreas, iniciar a oxigenoterapia se for o caso, né, com máscara de 100%. Às vezes o paciente tem vias aéreas queimadas também por ter inalado gases muito aquecidos, né? Então a gente vai precisar às vezes assim até preservar essas vias aéreas. Proteger a coluna cervical, a gente não sabe se o paciente caiu, se ele caiu de uma altura, né? Se ele sofreu algum dano, então a gente sempre prevê em fazer essa proteção. Proteger as feridas com ataduras limpas, às vezes vaselinizadas, né? Às vezes com nitrato de prata. Certo? Iniciar a hidratação venosa com ringue lactato. Se você não tiver o ringue, pode ser com soro fisiológico, certo? Principalmente em casos de remoção de longa distância. Esses pacientes eles perdem muito líquido pela pele lesionada, certo? E esse tipo de perda rápida pode levar até mesmo ao choque hipovolêmico. Então tenham cuidado, hidratem esses pacientes, mesmo que aparentemente eles estejam hidratados. Bom, quais são as indicações de transferências para uma central de terapia de queimados ou uma unidade de terapia de queimados? Seriam os pacientes sofrer complicações relacionadas à inalação, áreas de superfície maiores que 5% de superfície queimada em criança ou 10% em adultos, seja qual for a classificação, certo? A não ser que seja queimadura de primeiro grau, né? Mas se vocês verem queimadura de segundo grau ou maior, com mais de 5% em criança e 10% em adulto, é importante. Áreas nobres, como eu falei, rosto, mão, pé, genitália, períneo, articulações. Pacientes que tenham comorbidades que possam afetar a sua recuperação, então pacientes neuropatas, pacientes que têm alguma doença metabólica, então é importante passar pelo hospital para fazer essas avaliações.
Vítima de queimaduras com outros traumas associados, paciente que sofreu queda, que tem fraturas, né? É um politrauma, um carro que pegou fogo após uma colisão. Então vocês sempre vão precisar levar esses pacientes porque eles têm outras associações podem estar com outras situações associadas graves. A ausência de equipamentos pessoal adequado dentro daquela área de atendimento, então o seu hospital não tem suporte para esses pacientes que possuem indicação do acompanhamento específico da terapia de queimados. Tá? Então você vai solicitar remoção para esses locais de referência. Paciente que precisa de intervenção social, emocional, reabilitação prolongada. É importante, às vezes você tem uma criança que tem uma lesão pequena, mas perdeu pai, perdeu mãe, então é importante ele ser removido a princípio para o hospital, até para localizar parentes, né? Para localizar as pessoas que possam também dar suporte no acompanhamento dessa criança, mesmo ele tendo uma lesão que não seja tão extensa assim. No primeiro atendimento, a gente vai proteger o local, vamos colocar curativos estéreis não aderentes, então podem ser utilizados antimicrobianos revestidos com prata, como sulfadiazida de prata, que eu já citei. Proteger o fluxo de ar nas terminações nervosas expostas, então colocar essas compressas não aderentes, ajuda demais a diminuir a dor, tá? Então é importante. Não aplicar cremes, pomadas caseiras ou populares prejudicam demais a avaliação e precisam, às vezes, assim, ser removidas e acaba causando bastante dor. Né? Não é raro as pessoas botarem manteiga, botar pasta de dente, né? Então, evitar qualquer tipo de produto caseiro nessas avaliações, tá? Em relação à hidratação, que a gente chama também de reanimação hídrica, é uma reposição que geralmente é utilizado, como a gente está abordando a parte da pediatria, essa questão que eu vou enfocar. Então, a reposição hídrica de uma criança grande queimada, ela deve ser iniciada o mais rápido possível, até porque as crianças proporcionalmente vão precisar do líquido tanto para fazer sua termorregulação, como fazer as suas atividades metabólicas. Então a criança proporcionalmente ela tem mais água no seu corpo e ela vai perder com muito mais facilidade. Então ela pode precisar de expansões de até 30 ml por quilo. Então você pode fazer inicialmente aquelas expansões que a gente sabe que faz na urgência, emergência, de 10 a 20 ml por quilo, e às vezes pode chegar até 30 ml por quilo em 30 minutos, como se fosse um atendimento a fim de recuperar mais rapidamente a hidratação e estabelecer a diurese desse paciente. Existe uma regra chamada regra de Parkland, que é muito utilizada, e a mais utilizada até, e a gente vai estimar que o paciente vai precisar de 3 a 4 ml por quilo para cada superfície corporal queimada, de acordo com a porcentagem da superfície corporal queimada, em pacientes de segundo e terceiro graus, para manter um volume adequado urinário, visto que o paciente tem bastante perdas insensíveis nos primeiros dias, então esse paciente ele vai perder proporcionalmente muito mais líquido pela pele que está lesionada, e para manter o volume urinário adequado, satisfatório, a gente precisa calcular um volume de hidratação que chega a ser, nas primeiras 24, 48 horas, um volume um pouco bem maior do que os volumes de manutenção que a gente costuma calcular para crianças. Eu vou mais à frente mostrar para vocês como calcula e a gente vai ter exemplos também. Então, metade do volume calculado acima, através dessa regra, deve ser infundido nas primeiras 8 horas e o restante das 16 horas seguintes. Essa regra de Parkland adaptada para a criança, a gente faz da seguinte forma. O volume infundido nas primeiras 24 horas, de 2 a 4 ml por quilo, vezes o peso, vezes a superfície corporal queimada. Metade nas primeiras 8 horas e o restante nas 16 horas. Isso acrescido com a necessidade fisiológica. Você lembra da regra de Holiday que vocês
aprenderam na graduação e também foram revisadas durante o internato. Então você vai calcular a regra de Holiday, mas vocês lembram que a regra de Holiday é para perdas basais. Então a criança que não tem perdas anormais. Um paciente queimado ele vai ter perdas anormais. Então a gente vai acrescentar ao basal essas perdas anormais. É por isso que a gente faz esse cálculo em cima da superfície de área queimada, porque a gente vai calcular ter uma ideia de quanto perdas anormais essa criança está tendo para adicionar as perdas fisiológicas, as necessidades fisiológicas. Então, só para revisar, a regra de Holiday, a gente sabe que é 100 ml por quilo até 10 kg. Para as crianças de 10 a 20 kg, a gente vai fazer os 1000 ml dos primeiros 10 kg, mais 50 ml por quilo do que ultrapassar os 10 kg. E crianças maiores de 20 kg, a gente vai fazer 1.500 ml dos primeiros 20 kg, mais 20 ml por quilo do que tiver acima de 20 kg, tá? Então essa é a regra do Holiday que vocês aprenderam na graduação e revisaram no internato. Então vamos fazer um exemplo. Uma criança que tem 12,5 kg e tem 40% de superfície de queimaduras, né, de área queimada. Então vamos ver como é que fica a hidratação dessa criança, tá? Então vamos calcular primeiro a regra de Holiday, certo? Então uma criança que tem 12,5 kg, certo? Ela vai precisar, de acordo com a regra de superfície queimada, vamos precisar da regra de Holiday 1.125 ml. Então essa aqui é a regra de Holiday para as perdas basais. A gente vai acrescentar as perdas basais a regra de Parkland. Ou seja, seria 2, que seria, eu estou colocando o valor mínimo, né? O valor mínimo de hidratação. 2 vezes 12,5, que é o peso da criança, vezes 40, que é a área de superfície corporal, que vai dar 1000 ml. E eu acrescento esses 1000 ml com os 1125 da regra de Holiday. Então, as primeiras 8 horas, a gente vai correr o que? A gente vê que metade a gente vai correr nas primeiras 8 horas, certo? Então vai ser o que? Metade de Parkland mais 1/3 do Holiday, porque o Holiday ele não entra, ela entra para as perdas fisiológicas. As perdas fisiológicas é para perda de 24 horas, então ela não vai entrar nessas perdas anormais nas primeiras 8 horas. Então, ó, nas primeiras 8 horas a gente vai fazer metade de Parkland e 1/3 de Holiday. Quanto é que esse paciente vai tomar de líquido nas primeiras 8 horas? 500, que é metade de Parkland, mais 1/3 de Holiday, 1/3 disso, que é 375 ml. Então, o exemplo 2 é a criança com 30 kg e 20% de área de superfície corporal queimada. Então, a gente vai calcular aqui a regra de Parkland. Ó, a criança tem 30 kg, então 2 vezes 30 vezes 20 vai dar 1.200. E a criança de 30 kg, ela tem, pela regra de Holiday, 1.700 ml. Então, como é que ficam as primeiras 8 horas? As primeiras 8 horas vai correr metade de Parkland, ou seja, 1.200, 600 ml, 1/3 de Holiday, 565 ml. Ok? Então é isso que vai correr, esse volume que vai correr nas primeiras 8 horas. No segundo dia, é importante, outra coisa que é importante, é lembrar, se você perguntar assim, e que soro eu coloco? Vocês vão colocar de preferência soluções isotônicas, tá? E mais na frente eu vou ensinar vocês como calcular uma solução isotônica de uma forma tranquila para vocês. Eu vou acrescentar isso na aula de hoje. Então no segundo dia em diante, vocês viram como é que a gente calcula o volume da hidratação no primeiro dia, mas no segundo dia você vai primeiro considerar a possibilidade de fazer albuminas em crianças. A maioria das crianças tem sempre um déficit proteico, estão em época de crescimento, né, não tem uma reserva proteica muito abundante. Então, se vocês medirem a albumina sérica desses pacientes, é normal
elas caírem devido ao queimadura, a necessidade do reparo causa um consumo da albumina. Então não é raro pegar essas crianças com albumina baixa, 2,5, 2,1, até menos que 2. Então é interessante considerar essa possibilidade de fazer albumina humana. Vocês podem até solicitar entre os exames que forem solicitados, solicitar a dosagem das proteínas totais para vocês verem quanto é que está essa albumina sérica. Então, no segundo dia, a gente vai calcular um volume de hidratação que vai estar também relacionado à manutenção e reposição, certo? A reposição, a gente vai a manutenção sempre é aquela regrinha de Holiday, viu, gente? Sempre a regrinha de Holiday. E a manutenção, a reposição agora, dessa vez, você vai calcular 375 ml vezes a superfície corporal queimada. No segundo dia, a gente usa essa regra. A manutenção, calculada por Holiday, mais uma reposição calculada por 3.750 ml vezes a superfície corporal queimada. Certo? Então, a manutenção ela pode ser calculada tanto pela regra de Holiday pela superfície corporal. Existe uma forma de calcular a hidratação através do peso, né, que é a regra de Holiday. Existe a forma de calcular pela superfície corporal. Vocês podem escolher a forma que vocês tiverem mais habilidade. Bom, o exemplo aqui está dando que uma criança que tem a superfície corporal, uma criança que vai fazer pela superfície corporal, você vai fazer essa fórmula: 4 vezes o peso mais 7 dividido pelo peso mais 90. Então, exemplo, uma criança que tem 12,5 kg e uma área de superfície queimada de 25%, certo? Então, você pode calcular a área de superfície corporal pela essa regra, pegando 4 vezes o peso mais 7, peso mais 90, que você vai ter algo em torno de 0,56 superfície corporal. Então você pode pegar essa superfície corporal e multiplicar por 2.000, tá? Vocês vão ver que vai chegar muito próximo na manutenção a regra de Holiday. Então quem quiser usar a regra de Holiday também pode usar essa regra de Holiday, essa reposição mais a regra de Holiday de manutenção. É uma opção. O volume total vai ser o valor que a gente viu aqui da reposição das perdas, que é pela superfície corporal queimada, 25%, mais a manutenção. Então, nesse caso aqui, vai ter 937,5 mais 1.120. Lembram-se de que essa aqui foi calculada em cima dessa superfície corporal. Eu coloquei dessa forma até para instigar vocês a ver que existem duas formas de você calcular manutenção em criança. Existe pela regra de Holiday e pela regra da superfície corporal. Bom, eu coloquei aqui superfície corporal para ampliar o conhecimento de vocês. Mas se vocês fizerem pela regra de Holiday, uma criança que tem 12,5 kg, se a gente fosse fazer pela regra de Holiday, seria algo em torno também de 1.150. Então, uma variação pequena, de 20, 30 ml. Tá? Você vê que pode ser usada das duas formas. Prevenindo as queimaduras é importante, né? Porque não é importante só tratar, é importante a gente saber quais são as condutas que a gente pode fazer para evitar, para promover a prevenção dessas queimaduras. Bom, colocar as panelas de boca nas bocas traseiras do fogão é interessante. Os cabos virados para trás também é interessante, principalmente para as crianças não terem o acesso, ou seja, dificultar o alcance das crianças, né? Jamais virada para fora, também porque vai evitar os esbarros, né, durante o preparo dos alimentos. Impedir a presença de criança na cozinha, super importante quando você estiver utilizando forno e fogão, ou então colocar as crianças em cercadinhos, em locais que contenham, limitem a atuação dessas crianças, porque elas ficam planejando, elas ficam pensando um momento de pegar aquelas coisas coloridas, tudo, e isso chama muita atenção. Ela vê a mãe manusear alguma coisa e ela quer repetir os exemplos que estão sendo vistos. Então tenham bastante cuidado com a criança
na cozinha. O ideal é não permitir a circulação de crianças em locais de extremo risco, tá? Mantenha os cabos e alças em bom estado, né? Porque se você tem um cabo deteriorado ou até mesmo meio solto, pode fazer a panela cair, pode fazer você se queimar e soltar esses líquidos quentes, né? Pode derramar esses conteúdos enquanto você está tentando manusear essas panelas. Então é importante mantê-las bem em melhor estado possível. Mantenha o registro do gás fechado quando você não estiver utilizando o fogão, principalmente se não for utilizado durante muito tempo. Não é raro a gente ver queimados graves por fuga de gás. O gás escapa do ambiente fechado, a família passou 2, 3 dias fora, então o gás fica confinado. E na hora que a pessoa chega, às vezes o acionar de uma lâmpada elétrica, de um interruptor elétrico, pode ser suficiente para causar uma explosão. E a queimadura é muito grave. Né? Então, é preciso, se a gente for se ausentar, preferencialmente vocês lembrem de fechar o registro dos gases. Né? Não use álcool nunca. Né? Existe algumas pessoas que usam álcool gel para fazer fundir e tal. Então, se for manuseado, que manuseie por algum especialista, alguém que já tenha habilidade nisso. Mas não usem nunca álcool líquido para produzir qualquer tipo de fogo, tá? Isso é um chama para explosões e para queimaduras. Nunca deixe fósforos, isqueiros ao alcance de criança. Né? As crianças elas são curiosas, elas vão muitas vezes tentar fazer experimentos e com isso acontecem acidentes graves. Evite utilizar qualquer tipo de chama dentro de casa, né? Seja para aquecimento, seja para iluminação. Se você não puder evitar, porque existem famílias muito humildes que usam aqueles candeeiros, aqueles queimadores de gás. Então, que seja no local mais seguro possível, longe de tecidos, de cortina, tapetes, toalha, sempre sob a visão da pessoa, porque às vezes uma vela é responsável por desbarrar, cair no colchão, queimar e fazer tragédias em famílias, né? Então, evita fazer esse tipo de uso, a não ser que seja no local muito seguro, sempre com o adulto perto, supervisionando, tendo cuidado, certo? Não deixe nunca na mão de crianças ou adolescentes que podem não ter o senso de prevenção tão acurado quanto o seu, tá? Mantenha o ferro de passar roupas longe de criança, né? Criança não é para brincar de passar roupa, né? Ou seja, isso pode estimular a criança induzir a criança a achar que é seguro e pode causar queimaduras gravíssimas. Guarde inflamáveis ou qualquer produto químico que possa causar explosões em recipientes adequados, devidamente sinalizados e fechados, longe do alcance e da visão das crianças, tá? Para que elas não possam planejar alcançar ou pegar esses objetos. Considere a mesma segurança que você teria de um veneno dentro de casa, né? Deixe muito bem fechado. Evitar a exposição prolongada ao sol. Usar o filtro solar com a máxima proteção que você puder. Né? Evitar levar crianças com uma pele muito clara ou seja qual for o tipo de pele, para as horas mais quentes do dia, a partir de 10 horas, principalmente no Nordeste, o sol ele é implacável, certo? Principalmente depois que de alguns anos para cá teve uma perda significativa da camada de ozônio que filtrava melhor em épocas anteriores a questão dos raios UVA, UVB, e hoje a gente sabe que está tão preocupante que a gente não orienta nem mais bebezinhos fazerem banho de sol. A gente orienta de praxe já iniciar a vitamina D, que é mais seguro do que fazer os banhos de sol como a gente orientava anteriormente, alguns anos atrás. Bom, antes de encerrar, a gente vai só dar um pequeno toque aqui num tipo de queimadura que é provocada, não deixa de ser uma queimadura química, né? Mas provocada por frutas cítricas, que é muito comum. Às vezes recebi muito na emergência, queimadura, principalmente
por frutas que estão semelhantes ao limão ou laranja ou alguma outra fruta cítrica, que são conhecidas como fitofotodermatite, tá? Então vamos conhecer um pouquinho sobre isso antes da gente encerrar. A fitofotodermatite é uma condição alérgica causada na pele pela exposição do sol, após um contato com certas substâncias químicas fotossensibilizantes. Como existe uma condição alérgica, algumas pessoas vão reagir mais ou menos, de forma mais intensa ou menos intensa, tá certo? Quase praticamente todos vão reagir a essas substâncias fotossensibilizantes, mas algumas pessoas podem ter uma sensibilidade maior. As substâncias que causam fitofotodermatite são as chamadas furocumarínicas. Estão presentes em algumas plantas e alguns vegetais, né? A erva de São João tem o aipo, coentro, a cenoura, erva doce, salsa e nabo. Numa quantidade um pouco menor, mas tem. Nos sucos de algumas frutas cítricas, como figo, limão, principalmente limão, que é muito rico na nossa região, lima, laranja, tangerina e outras, às vezes presente também na casca. A criança que manuseia a casca, às vezes morde uma laranja e vai ao sol, o resíduo que está no entorno da boca pode causar essa fotossensibilidade, essa fotodermatite. Qual é o quadro clínico? O quadro clínico geralmente é caracterizado por uma reação inflamatória e posteriormente o aparecimento de manchas avermelhadas, às vezes um pouco dolorosas, acompanhadas de uma ardência, uma coceira. E nos casos mais graves podem evoluir até com lesões bolhosas, né? E evoluem no fim, durante a cicatrização, para manchas escuras, com a hipercromia. E essa hipercromia é até difícil de desaparecer, né? Elas podem durar durante meses, anos ou às vezes a vida toda. O formato das manchas vai variar em cada caso, sendo mais frequente o surgimento de lesões pontilhadas, às vezes por respingo, né, das frutas, ou então áreas maiores afetadas pela mão. Às vezes já tive paciente que estava na praia com uma bebida que colocava limão nessa bebida e ele mesmo espremia tal, ficou com um resíduo na mão e por algum motivo ele chegou num dos filhos e tocou no ombro e disse para chamar a mãe ou para ir ali e tal. E ele tocou nas costas da criança e ficou que como se fosse um desenho dos dedos da palma da mão do pai nas costas dessa criança, depois que ela foi ao sol. Algumas vezes essas manchas podem ter o formato de dedos, como a gente citou o exemplo, né? Aparecendo em outros lugares do corpo. Às vezes a criança manuseia uma fruta e não é raro ela passar a mão na coxa ou em alguma área próxima, como se fosse para limpar a mão daquela substância. E então aquela área da coxa fica com queimaduras, né? Pode ser área de tronco, dorso, né? Lesões de pescoço são mais comuns pelo uso de perfumes. Alguns perfumes podem ter algumas coisas cítricas, alguns elementos de sensibilidade. Então, ter bastante cuidado, né? Não combina bem você ir perfumado para a praia, por exemplo. Então, vamos pensar em passar só o protetor solar. Então, aqui a gente tem algumas fotos para a gente mostrar para vocês de uma fitofotodermatose, tá? Você vê umas lesões premiadas, né? Talvez por um contato com alguma fruta, né? Aqui no entorno da boca, né? Talvez a criança tenha chupado uma laranja, alguma coisa nesse sentido, né? E logo em seguida se expôs ao sol. Aqui na região da mão, os respingos de uso de uma fruta, né? Antes, bem, depois a hiperemia, né? Aqui já um processo de cura, né, mostrando que as regiões podem ficar escuras, né, pela produção, inclusive estimulação de melanócitos. Então isso aqui pode ficar durante muito tempo ou a vida toda. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, certo? Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Qualquer coisa vocês voltem um pouco, revejam, escutem novamente, certo? E dessa forma vocês possam aproveitar o máximo possível e tratar bem as crianças, né?
as crianças, principalmente quanto menor idade, mais frágeis, e elas precisam de uma boa abordagem, uma abordagem humanizada e uma abordagem correta. Para lembrar aqui vocês, geralmente mês de junho é escolhido como o mês dos queimados, né? Devido às festas juninas, acontece uma incidência maior, certo? Então, dia 6 de junho é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, tá? Então, sempre no mês de junho vocês façam uma promoção da proteção dessas crianças, tá? Eu agradeço a vocês mais uma vez, espero que tenha sido claro e vou me despedindo com vocês, desejando a vocês uma ótima semana, uma carreira brilhante para vocês na área da medicina ou na área que você escolheu como profissão. Um abraço a todos e até a próxima.